Beleza. Pronto. Então, pessoal, a gente vai dar sequência no que a gente já tinha começado, né? Ficou 3 questões dessa primeira parte da prova do IFMG 2018 para a gente corrigir. E ainda assim, né, nós vamos começar outra parte, mas ainda é a prova do IFMG 2018, tá? Então, dá na mesma, tá, pessoal? Dá bem na mesma. Nós vamos terminar dessa apresentação, que é a apresentação que eu mandei para vocês, tá? Lá no grupo de vocês já tem, eu acredito que o pessoal que está entrando por agora não tem, mas os demais têm. De toda forma, a gente vai concluir essa apresentação hoje, já vai iniciar a parte 2, que ainda é uma prova do IFMG. Então, vou ir direto lá para o final, nas questões que a gente parou. 28, 29 a 30. Certo? Então, vamos lá, né? Mesmo esquema, tá, pessoal? Mesma forma de sempre, eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem resolver. 5 minutos exatamente, tá bom? E daí eu já resolvo com vocês, tá? Então, repetindo, a gente vai fazer essas 3 questões dessa apresentação que vocês já têm, e nós iniciamos já a próxima, que ainda é a prova de 2018 de FMG, mas em outra apresentação, tá bom? Está em outra apresentação. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo a minha tela? Deem um ok aí se vocês estiverem vendo a minha tela. Certo. Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. Beleza. Então, de novo, pessoal, vocês vão fazer essa questão, né? O pessoal está perguntando. Vocês vão ver essa questão, vão fazer essa questão, tá? E em 5 minutos. Vocês têm 5 minutos só para fazer essa questão. E aí eu vou resolver com vocês. A nossa dinâmica é sempre essa, tá? Porque no primeiro semestre a gente viu aula normal, né? Ensinei os conteúdos para vocês, uma série de conteúdos. Agora a gente está só na resolução de prova. O segundo semestre é resolução de prova. Então vocês vão fazer essa questão 5 minutos, tá? E em 5 minutos eu resolvo com vocês. Vai ser sempre essa troca. Vocês fazem 5 minutos, eu resolvo. Oi, alguém falou alguma coisa? Tá, vamos lá então, vamos continuar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Professor, a gente fez essa questão aula passada. Essa já foi da aula passada, então faltam só 2, né? Vou passar para a próxima aqui. Essa aqui nós fizemos aula passada? Professor, e quem não estava aqui na aula passada? Tipo, essa é a primeira aula. Aí tem que tentar pegar, entendeu? Tenta fazer os conteúdos, porque a gente só estudou as matérias dessas questões lá no primeiro semestre, foi antes de julho. Então já tem um tempo. Aí para quem está entrando agora tem que se esforçar o dobro, né? Para tentar resolver os exercícios. Ok? Então, pessoal, já que a gente fez aquela na aula passada, essa aqui da televisão, da porcentagem, confiar em vocês, tá? Então, vamos fazer essa aqui. Essa aqui eu tenho certeza que a gente não fez. Tá? Da raiz aí a gente não fez. Então, vamos fazer a saída raiz, beleza? 5 minutinhos para vocês, a gente já resolve. Qualquer dúvida, vocês mandam aí no chat, tá bom? Vou estar ouvindo vocês. Vamos lá, 5 minutinhos, rapidão. Pronto. Então, 5 minutinhos para fazer essa, tá? Vamos a partir dessa. Se tem gente que não viu, a gente já parte a partir dela. Até rimou. Certo, pessoal, vamos corrigir então, deu 5 minutinhos, tá? Vamos ver primeiro aí o que essa questão quer nos dizer. Antes de mais nada, mandem aí no chat as opções que vocês chegaram. Vocês chegaram na A, na B ou na A, na B, na C ou na D?
Mandem aí no chat enquanto a gente resolve, só para a gente comparar as respostas depois, né? Ver se teve bastante acerto, bastante erro, tá? Então, vamos ver o que diz a questão. Ó. Uma loja está liquidando seus produtos e resolveu vender seus televisores de 32 polegadas com um desconto de 30% sobre o preço à vista. Uma TV de 32 polegadas, cujo preço à vista é R$ 890, será vendida por... Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que o problema está propondo, né? Então, ele está dizendo que tem uma venda de televisões aí de 32 polegadas, isso tanto importa, né? Que está sendo vendida com 30% de desconto, em cima do preço à vista. E aí ele nos dá uma televisão com essas características, né? TV 32 polegadas, que o preço é 890. Então, o que isso significa? Ele vai ter um desconto de 30% sobre esse preço que é 890. Então, o que eu preciso fazer? Calcular 30% de 890 e o resultado subtrair, né, do valor da TV. Então, vamos lá, vamos calcular primeiro esses 30%, que é o desconto, de 890, né? 30% de 890 eu consigo escrever assim, 30 sobre 100, que é 30%. Como é um D, a gente traduz isso como um vezes, né? Então, 30% vezes 890. Beleza, vamos calcular isso aqui. Corto zero em cima com zero embaixo, corto zero em cima com zero embaixo. Então, eu fiquei só com 3 ali em cima, vezes 89. Podia colocar sobre 1, mas isso não vai fazer diferença, né? Sobre 1 não tem diferença. Vamos ver quanto que é 3 vezes 89. Vou fazer a conta aqui do lado. 89 vezes 3. Beleza. 9 vezes 3, quanto que é, turma? 27. 27. Coloca o 7, vai o 2. 8 vezes 3. 24. 24. Mais 2 fica 26. Certo? Então, ficou aqui 267. Esse 267, ele é o quê? Ele é 30% de 890, ou seja, é o desconto que essa televisão recebeu. Então, eu pego esses 267 de desconto e subtraio do valor da televisão. Então, eu vou ter aqui 890, que é o valor da televisão, menos 267, que é o meu desconto. Eu não consigo tirar 0 de 7, né? Vou emprestar do lado. Esse 9 aqui eu cancelo, ele passa a valer 8. E jogo esse 1 para cá. 10 menos 7, 3. 8 menos 6, 2. 8 menos 2, 6. Então, o preço dessa televisão, R$ 623, tá? Vendida com os 30% de desconto. Que é exatamente aqui a alternativa B. Certo? Bem tranquilo. Agora vamos olhar o chat aqui e ver quem que acertou, né? Vou dar uma olhada aqui. Teve A, B, A, B, A, todo mundo ficou entre A e a B. Teve só uma letra E, né? Mas letra E nem tem. Então, tá estranho isso aí. Mas teve gente que acertou. Metade aqui parece que acertou, jogou na letra B. Outra metade jogou na letra A, né? Quem colocou na letra A, ó, percebam que a letra A é 267, ó. 267 nada mais é que o desconto. Então, não errou feio, tá, pessoal? Não errou muito feio. Só não interpretou bem o problema. Quem jogou na letra A, confundiu com o desconto. Mas a pessoa quer saber por quanto ela vai ser vendida. Então, tem que pegar esse desconto, subtrair do valor total. E aí, quem jogou na letra E, tá meio distante aí, né? Nem tem letra E aqui. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Um minutinho para vocês copiarem isso aí. Professor, Pode falar. eu ia a letra B, mas aí como já está programado, clicou letra E direto. Ah, entendi. Então, essa letra E aí era para ser uma letra B.
Então, menos mal aí. Se fosse letra E, eu até fiquei um pouco preocupado aqui. Não saiu letra E aí. Foi. Todo mundo copiou, pessoal? Podemos ir para a próxima questão? Sim. Certo, vamos para a próxima então, tá? Estou considerando que todo mundo copiou. Lembrando, pessoal, que algumas questões não têm resolução depois. Então, todas essas 3 últimas aqui dessa apresentação e as próximas todas que a gente vai fazer hoje, não tem resolução na sequência, tá? Então, essas resoluções que não são tão complexas assim, que não tem nenhuma fórmula, eu não coloco para vocês na apresentação. Então, vocês têm que copiar, tá bom? Vamos para a próxima. 29 aqui. Esse aqui é da reta, né? Então, vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem, tá? 5 minutos eu já resolvo com vocês. Vamos lá. Conforme vocês forem resolvendo, já mandem aí no chat que opção vocês estão chegando. Vou mandar aqui no chat, só para eu me localizar. Vou colocar aqui questão 29, tá? Só para não misturar com o anterior. Aí, conforme vocês forem chegando ao resultado, né, a alternativa, vocês mandem aí, A, B, C ou D. Nada de E nessa, hein? A, B, C ou D. Então, vamos lá. 5 minutinhos eu já resolvo com vocês. Vamos lá. Tentem resolver, tá, pessoal? Isso aí não tá tão difícil, só tem que entender exatamente o que é para fazer. Beleza? Vamos lá, 5 minutinhos. Certo, pessoal, vamos resolver. Deu 5 minutinhos, tá? Bom, eu já estava olhando aqui o que vocês mandaram no chat, né? Deixa eu só voltar aqui lá para o início. O pessoal mandou bastante D e B. D e B. Quase todo mundo mandou B, na verdade. E aí teve uns 2D e um C. Bom, então ficou bem espalhado, mas pessoal na letra B, né? Vou deixar a tela destacada aqui para a gente ter ideia se é a B mesmo. Bom, vamos ver o que diz esse problema aí, tá? Em uma reta com espaçamentos iguais, estão marcados os pontos A, B, C e D, conforme a figura. Então, ele só deu uma reta numérica, tá? Ela começa aqui no 0 e acaba no 9, e tem esses pontos aqui marcados, A, B, C e D. Ele só descreveu isso, beleza? Tem até uma continuação aqui, mas eu nem sei o que isso significa. Então, a gente ignora, né? Tem um 7, um 8 ali. Não é nada demais. O ponto que melhor apresenta a posição de raiz de 3 nessa reta é... Então, para fazer isso, a gente tem que lembrar como que a gente identifica uma raiz irracional aí nessa reta, né? A gente viu isso, para quem já estava aqui, lá na aula de números irracionais. A gente pegava e tentava ver perto de qual valor está uma raiz que eu não sei o resultado, né? Consigo fazer uma aproximação, ou saber entre quais inteiros ela está. Então, o que a gente faz? Né? Eu coloco a raiz de 3 aqui no meio, certo? E aí eu tenho que ver qual que é a próxima raiz. A próxima raiz é a raiz de 4. E a raiz anterior é a raiz de 2, raiz de 1. Né? Então, eu tenho aqui minha raiz de 3 no meio e coloquei umas em volta dela. Né? Por quê? A raiz de 4 eu sei que é igual a 2. A raiz de 2 eu não conheço, então ela não me é importante. E a raiz de 1 eu sei que é 1. Então, colocando as raízes que tem antes e depois, até chegar numa que eu conheço o valor, eu consigo ver que essa raiz de 3 está entre 1 e 2, certo? Entre 1 e 2, certo? Só isso já restringe aí os meus pontos A e B. Então, a letra C e a letra D eu já excluo de cara, porque eu sei que ela está entre 1 e 2. Só que tem A e B ali entre 1 e 2. E aí vem os próximos questionamentos. Antes da gente ir para eles, né, tem que lembrar por que eu coloquei ali que raiz de 1 é igual a 1. Eu coloquei isso porque 1 ao quadrado é igual a 1, tá? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, a raiz de 1 é 1. Fica um pouco confuso, porque é tudo 1, né? A raiz de 2... A raiz de 4, na verdade, eu coloquei que é igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado é igual a 4, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, raiz de 4 é o 2, tá bom? Para quem não lembra dessa parte mais básica de raiz, tá bom? Então, fazendo os primeiros
Primeiras análises, eu cheguei aí que está entre 1 e 2. Só que aí vem a questão. Tem dois pontos entre 1 e 2. Um está mais perto do 1, o outro está mais perto do 2. Então, olhando essa raiz, a gente viu que tem aí... Deixa eu colocar aqui o marca-texto. A gente viu que antes tem a raiz de 1 e tem a raiz de 2. São duas raízes. E depois tem só a raiz de 4. Então, eu tenho dois valores antes e só um valor depois, certo? Então, eu posso concluir que antes da metade aqui, ó, antes da metade, a metade está aqui no meio, entre 1 e o 2. Antes dela, perto desse ponto A, nós temos a raiz de 2, que eu também não sei quanto vale. E aqui depois que eu tenho a minha raiz de 3, que seria o ponto B. Chegando no 2, ele já é a minha raiz de 4, que a gente viu ali, e o meu 1 é a raiz de 1, certo? Então, seguindo essa sequência aí das 4 raízes que eu olhei, a raiz de 3 com certeza tem que ser o ponto B, porque o ponto A é mais para a raiz de 2. Né? Então, letra B, que foi justamente que a maioria do pessoal colocou aí que poderia ser, né? Teve só um que jogou ali na D, né? Mas a D está muito longe, ó. Mas quem jogou na D, provavelmente pensou o quê, né? Estou procurando a raiz de 3. Colocou que raiz de 3 é igual ao número 9, né? Mas aí é o contrário, isso aqui não é verdade, tá? A raiz de 9 que é igual a 3, tá? Esse aqui é real, aquele lá é falso. Então, foi só uma confusão aí que a pessoa teve em relação ao que é raiz e o que é potência, tá? A raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9, não o contrário, certo? Então, a gente fica aí com a letra B, certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Beleza, então. Um minutinho para vocês copiarem esses riscos aí na tela, né? Essa resolução, e a gente já vai para a próxima. Vamos lá, copiem rapidão aí. Bom, vamos dar sequência então, pessoal. Vou ir para a próxima, tá? Última questão dessa apresentação, tá? Dessa apresentação, para a gente concluir a primeira parte da prova de 2018 FMG, tá bom? Essa aqui, pessoal, dá para fazer bem rapidamente, tá? Ela não tem nenhum cálculo. A gente precisa calcular assim, a risca não tem, beleza? Só fazer uma análise aí em relação à fração. E tem que saber interpretar também, né? O que ele está dizendo com triângulo DEF, triângulo JKL, tem que entender o que são esses triângulos, tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem e a gente já resolve, tá? Vamos lá. Conforme vocês forem resolvendo, vai mandando aí no chat para eu ter uma ideia de que opção vocês estão chegando, tá? Pessoal, eu coloquei agora ali no chat, tá? Questão 30. Aí quem tinha colocado antes pode colocar de novo, tá? A opção. E agora que eu coloquei ali questão 30, eu tinha esquecido. Certo, turma, vamos lá corrigir, tá? Deu 5 minutinhos. Deixa eu dar uma olhada de novo o que o pessoal mandou aqui. Vamos ver. Todo mundo foi na D. Todo mundo foi na D. Beleza. Vamos ver se todo mundo acertou, todo mundo errou. Vou deixar a D aqui indicada com uma setinha. Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro o que o problema está dizendo, tá? Na figura a seguir, os triângulos DEF, GHI e JKL são semelhantes, de tal forma que os lados correspondentes têm o dobro da medida do triângulo imediatamente anterior. Tá, vamos entender isso. Então, a primeira coisa que ele diz é triângulo DEF. Triângulo DEF é esse pequenininho aqui, ó, esse. Percebam, ele tem D, E e F como letras.
Triângulo GHI é o segundo, né? GHI. E por último, triângulo JKL é o último ali. JKL. Então, isso aí que ele está falando são só esses 3 triângulos. Ele deu nome para esses 3 triângulos de acordo com a letra deles, né? Ele diz que esses triângulos são semelhantes, né? O que significa esses triângulos serem semelhantes? Significa que eles têm medidas parecidas, tá? Tem ângulos iguais e medidas parecidas. Em outras palavras, se a gente pegar aquele triângulo pequeno e der um zoom nele, vai chegar nesse médio. E se eu der um zoom nesse médio, vai chegar no maior. E vice-versa, se eu pegar o maior e dar uma encolhida nele, vai chegar nos outros 2 menores. É isso que ele quer dizer, isso que significa os triângulos serem semelhantes. Tem ângulos iguais dentro deles, e se eu aumentar ou diminuir eles, eu sempre vou chegar no outro, né? Se eu rotacionar e tal, mas nesse caso é só aumentar e diminuir, beleza? Então, tenho esses 3 triângulos, eles são semelhantes, de tal forma que os lados correspondentes têm o dobro da medida do triângulo anterior, tem o dobro. Isso que é a parte importante, né? Então, o que significa? Que esse triângulo aqui, ele vale, vamos colocar aí, 1, né? O próximo vale 2, que é o dobro, e o último vale 4, que é o dobro de 2. Então, de um para outro, eu estou multiplicando por 2, porque ele já me disse que é o dobro. Ó. De um para outro, só multipliquei por 2. Isso pegando 1, como sendo o primeiro triângulo. Então, beleza. Qual a razão entre o lado do triângulo DEF, ou seja, do triângulo menor, e o seu lado correspondente no triângulo JKL, ou seja, o triângulo maior, né? Qual que vai ser? Bom, então a gente tem que analisar, né? Eu já coloquei ali os valores. O primeiro vale 1, o segundo vale 2, o terceiro vale 4. Por quê? Um é o dobro do outro. E ele quer saber a razão, né? Razão, ou seja, uma divisão. Eu já poderia excluir a letra C e a letra D, certo? Porque uma razão ela é uma divisão, vai ser sempre uma fração, tá? Entre o lado do triângulo DEF, que é o menorzinho, e o JKL. Então, eu já tinha visto que o DEF é igual a 1. Sobre o JKL, eu vi que é igual a 4. A gente tinha acabado de colocar isso antes. Então, não precisava de conta nenhuma, né? Era só fazer essa análise. Essa razão vai ser 1/4, tá? A letra A. Claro que vocês jogaram na D, né? Vocês acreditaram que era D. É um erro comum, não é um erro ruim, é um erro comum, tá? Porque vocês inverteram a situação. Se ele pedisse o contrário, né? Ele pedisse a relação do triângulo JKL em relação ao triângulo DEF, aí seria o contrário, seria 4 sobre 1, que é igual a 4. Aí seria a alternativa D, tá bom? Mas não é o que aconteceu. Ele pediu o inverso, triângulo DF, em relação ao JKL. Então, é 1/4, certo? O triângulo DEF é 1/4 do JKL. Eu tenho que pegar ele, pegar o grande, dividir por 4 para chegar nele, no pequenininho, certo? Então, não foi um erro tão ruim, tá, pessoal? Vocês só inverteram aí a situação. E absolutamente todo mundo tinha ido na D, né? Mas tudo bem. Alguma dúvida, pessoal? Vocês entenderam essa resolução? Porque ela é só analítica, só análise, ela não tem conta nenhuma. Entendi. Não. Beleza. Alguma dúvida? Eu entendi mais ou menos. Ó, para quem entendeu mais ou menos, ó, a gente fez toda uma análise, né? Ele apresentou os 3 triângulos e falou que um é sempre o dobro do próximo, né? Do anterior. Então, se eu pegar esse triângulo pequeno aqui valendo 1, né? Que foi o que eu fiz, o próximo é o dobro. O dobro de 1 é 2. E o próximo é o dobro. O dobro de 2 é 4, certo? E daí ele só pediu a razão entre DF, que é o primeiro triângulo, DEF, porque são essas letras que tem ali, sobre o triângulo JKL, que é o último. O DF a gente viu que é 1 e o JKL é 4. É só montar 1 sobre 4, 1/4. Aí dá na letra A, ok? É
só análise, não tem conta. Beleza? Então, eu vou ir para a próxima, tá? Como eu tinha falado antes para vocês, essa apresentação terminou, tá? Eu vou mandar ela novamente lá no grupo de vocês no fim da aula, para quem não tem ela. Daí aqui nós vamos para a próxima, tá? Vou sair dessa aqui, vou deixar ela aberta para lembrar de mandar lá para vocês. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se eu tinha despausado aqui. Tá certinho. Então, vamos lá. Essa aqui, então, esqueci de mudar o nome aqui, agora que eu lembrei, vou mudar depois. É a prova do IFMG 2018 ainda, só que é a parte 2 da prova, certo? Então, vamos lá para a primeira questão, né? Essa aqui é a questão 16, que eu selecionei para vocês. Lembrando que elas não estão por ordem, né? Eu já tinha falado isso com quem já estava aqui antes. As questões não estão em ordem e não estão todas, tá? Eu separei as que eu achei mais importante que vocês resolvam agora. Lá no final do ano, quando estiver perto aí das provas, que a gente vai retomar as questões bem mais complicadas que tem em cada prova, tá bom? Então, vamos lá fazer essa 16 aqui, mesmo jeito, tá, turma? 5 minutos para vocês e eu já resolvo, beleza? Vou mandar já aqui no chat para não esquecer. Questão 16. Mandei lá. Aí, conforme vocês forem chegando na alternativa, já podem enviando aí para ter uma ideia de qual vocês estão chegando, certo? Essa questão já é um pouco mais difícil, tá, turma? Apesar de não usar nenhum conceito muito complicado, ela já é um pouquinho mais difícil, tá bom? Um errinho de escrita que tem aqui, já para não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu colocar aqui. Ali onde está A, não é A, certo? Era para ser a letra D, foi só um errinho de escrita. Deixa eu ver se eu apago aqui, não dá para apagar esse A. Vou riscar por cima dele. Podem começar a fazer, tá, pessoal? Vou tirar aqui esse A, que é a alternativa D. Pronto, alternativa D. Podem fazer, tá? 5 minutinhos e a gente já resolve. Eu já resolvi a questão do ali, tá? Foi um errinho de escrita que teve na prova. Aí ficou com 2 letras A, mas no lugar daquela A ali é D. O problema tá normal, tá? Dá para resolver. Era só essa questão do D que foi trocado pelo A. Aí eu já coloquei ali, beleza? Vamos lá. Vamos lá, turma, já deu tempo. Eu vi que só teve uma pessoa que mandou opção, né? Eu acho que os outros não devem ter terminado, tá? Mas de todo jeito, mesmo quem não terminou, manda uma opção aí que vocês chutariam, tá? Porque às vezes um bom chute também vale a pena, né? Então mandem aí qual opção vocês chutariam. Quem sabe vocês têm a sorte de acertar. Podem mandar aí, tá? Vou começar a resolução aqui. Vamos ver primeiro o que diz aí o problema. Esse chute de vocês está suspeito, hein? Todo mundo chutando na B. Vamos ver o que diz aí o problema. 2 médicos de especialidades distintas trabalham em uma clínica pelo mesmo plano de saúde. Segundo as regras do plano, os 2 devem iniciar o plantão no mesmo horário e esse não pode durar mais do que 12 horas. Em determinado dia, os 2 atenderam pacientes ininterruptamente, até irem embora juntos, sendo que cada atendimento do primeiro durou 45 minutos e do segundo 50 minutos. Qual é o número total de pacientes atendidos naquele dia pelos 2 médicos segundo as regras do plano? Então, vamos lá. Nós temos aí 2 médicos, né, fazendo um plantão de, no máximo, 12 horas, não pode passar disso, mas pode ser antes, certo? Pode acabar antes. E eles têm tempos diferentes, um é de 45 minutos, tá? Como diz aqui, vou destacar, e o outro de 50, e não pode passar das 12 horas.
Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o MMC entre esses dois números, né? Então, eu vou calcular o MMC aqui do ladinho, entre 45 minutos e 50 minutos. Vamos lá, passo a reta. Então, eu consigo começar dividindo por 2, né? Devo começar. 45 eu repito, porque ele não divide por 2, é um número ímpar, né? Acaba com 5, então ele é ímpar. 50 dividido por 2 é 25. Bom, agora eu tenho dois números ímpares, não consigo continuar dividindo por 2. Agora eu consigo dividir por 3. Por que eu sei que dá para dividir por 3? 25, se eu somar 2 mais 5, que são os algarismos, dá 7. Então, 25 não dá para dividir por 3. Mas se eu somar 4 mais 5, que é os algarismos do 45, 4 mais 5 é 9. 9 está na tabuada do 3. Então, eu sei que 45 dá para dividir por 3. E 45 dividido por 3 é 15, tá? E o 25 eu repito, que eu não consigo, né? Continuo dividindo por 3, porque 15 está na tabuada do 3, né? 5 mais 1 é 6, está na tabuada do 3. Então, 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5. E o 25 eu não dividi de novo, eu repito. Não consigo continuar dividindo por 3. Vou para o próximo primo, tá? Próximo número primo é 5, que divide os dois, né? Eu sei que o número é divisível por 5 se ele acabar com 5 ou 0. Na tabuada do 5 é 5, 10, 15, 20, tudo acabando com 5 ou 0. Então, se qualquer número acaba com 5 ou 0, eu sei que ele é divisível por 5. Então, aqui o primeiro, 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Então, repito meu 5, né? Daí acabou, fica 1 e 1. Vamos fazer a multiplicação, então. 2 vezes 3 é 6, né? Ali em cima. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 dá 18. Aqui, ó. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 5 dá 90. E, por fim, 90 vezes 5 dá 450, então, o meu resultado. Então, os dois juntos trabalharam por 450 minutos, beleza? Então, eu penso agora, o que eu faço? Bom, vamos voltar na pergunta, tá? Vamos voltar na pergunta. Isso aqui são 450 minutos. Preciso mudar isso aqui para horas? Não. Eu não sei o que ele está pedindo. Vamos voltar lá. Qual é o número total de pacientes atendidos naquele dia pelos 2 médicos? Bom, então eu preciso pegar esse 450, que foi o tempo que eles trabalharam juntos, e dividir primeiro por 45, que é o tanto que cada um levou de consulta, e depois por 50, que é o que o outro levou por consulta. Então, vou apagar essa parte aí que eu coloquei, vou mandar lá para o lado, que não vai caber aí essa divisão. Então, vou dividir. Dividindo por 45, eu descubro quantos pacientes o primeiro fez. Dividindo por 50, eu descubro quanto o segundo fez. Então, primeiro, 450 minutos divididos por 45 minutos. Quanto paciente vai dar? Bom, pego o 45 aqui em cima, 4 é muito pequeno, então pego o 45. Qual número vai na chave? 1, né? Porque 1 vezes 45 dá o próprio 45, que subtraindo deixa resto 0. Abaixo aquele 0 que ficou lá em cima, jogo esse mesmo 0 na chave e acabou a minha conta. Certo? Então, 10 pacientes esse primeiro atendeu, certo? 10 pacientes. Vou deixar aqui para eu somar com o do outro, 10 mais. Embaixo, vou pegar o mesmo 450 e agora eu vou dividir por 50. Né? Preciso dividir por 50, que é o tanto de tempo que demora o segundo. Bom, 4 é menor que 50, não consigo. 45 é menor que 50, também não consigo. Então, eu tenho que pegar todo o número. 450. Então, que número que eu multiplico por 50 que dá perto ou é 450? Esse número é o 9, tá? Porque vejam só, 50 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Então, olha só, dá 450. Exatamente. Que fazendo aqui a subtração dá 0. Aí já até acabou minha conta. Então, somo mais 9 pacientes do outro. Tem ao todo 19 pacientes. 19 pacientes.
alternativa B, tá? Que foi justamente o chute que vocês deram aí, né? Para quem não conseguiu resolver. O pessoal jogou na B. Certo? Um minutinho para vocês copiarem. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Beleza. Bom, todo mundo copiou? Podemos ir para a próxima? Sim. Certo, vamos para a próxima, então. Essa próxima aí vai ser a última, tá? Estou cuidando do horário aqui, não vai dar tempo de fazer mais duas, vai dar tempo de fazer só mais a próxima, e eu já vou liberar vocês, certo? Então, a próxima é essa aqui, tá? Ela já usa uma formulinha específica, mas toda vez que usa uma fórmula específica, eu estou dando a dica para vocês de qual é essa fórmula, né? Já que a gente ainda está no início dessa prova. Então, a gente vai usar uma fórmula que vocês já usaram algumas outras vezes antes, tá? Essa fórmula que vocês vão usar, de novo, é o Teorema de Pitágoras, tá? Professor, Teorema. Pode falar. tem como o senhor voltar à questão anterior, que eles não conseguiram copiar tudo? Vou voltar aqui, ó. Um minutinho mais para o pessoal copiar aí, ok? Podemos dar continuidade? Só um minuto. Ok, mais um minutinho. Terminei. Certo, então, vamos para a próxima. Como eu estava falando aqui, pessoal, vocês vão usar o Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras. A gente já usou ele umas 4 a 5 vezes, né? Durante todas as aulas. Então, vou relembrar, Pitágoras. Meio estranho aí. Mas o Teorema de Pitágoras, quando a gente tem aqui um triângulo retângulo, vou colocar até igual esse aí, que está no problema já para ajudar vocês. Eu tenho o lado contrário ao ângulo de 90, sendo a minha hipotenusa. E os outros dois que sobram sendo meus catetos, né? Apresento a hipotenusa como H e os catetos como C. Então, qual é o Teorema de Pitágoras? H ao quadrado igual a C ao quadrado mais C ao quadrado. Vocês sempre vão ter alguns valores e outros não. Substitui nessa fórmula que vocês acham o resultado, certo? Então, vou deixar aí o Teorema de Pitágoras com vocês tentem se virar para usar ele aí, ok? 5 minutinhos a gente já resolve e finaliza a aula de hoje. Eu vou mandar aqui no chat, tá? Questão 17.
Vocês irem mandando aí as opções que vocês chegarem. Mandei. Questão 17, tá? Conforme vocês forem chegando, já manda aí no chat qual é a opção, A, B, C ou D. Certo, pessoal, vamos corrigir então, tá? Finalizar a aula de hoje. Estou olhando aqui o que vocês mandaram no chat, né? Letra A, B e C, mais entre A e B, né? Então, vocês ficaram bem divididos, né? Entre A, marcar aqui, e entre B, teve só uma letra C. Bom, vamos ver o que diz, então, esse problema. Num trabalho escolar, Antônio dispunha de 2 pedaços de palito de sorvete para montar um triângulo retângulo. Um dos pedaços media 16 centímetros e o outro 8 centímetros. O pedaço de 8 centímetros foi utilizado como cateto horizontal. Está aqui já no problema, o de 8 centímetros aqui embaixo como cateto horizontal. Cadê? O outro pedaço foi partido a uma distância x de uma de suas extremidades. A figura seguinte ilustra o que Antônio fez. Então, está aqui, ó, o 8 centímetros que ele usou e o outro que ele tinha, que era grande, né? 16 centímetros. Ele cortou aí em algum tamanho que ele não sabe, mas que deu o outro cateto aqui valendo x, ó. E a nossa hipotenusa é aqui, ó, tá ao contrário do ângulo de 90, que eu tinha falado para vocês. Até desenhei ali o mesmo modelo de triângulo, certo? Bom, o que ele está pedindo, então? O valor de x em centímetros é... Bom, então, para fazer isso, a gente monta aqui de novo esse triângulo, certo? Montar aqui meio tabajara. Um triângulo bem estranho. Então, a gente já tem um lado valendo 8 e o outro x. Eu sabia que esse outro pedaço tinha 16, ó. E eu não sei como é que ele cortou, mas ele disse que o valor desse lado é x. Então, vocês concordam comigo que esse terceiro lado vai ser 16 menos x? Por que 16 menos x? Estou pegando 16, que é o tamanho total, e tirando esse x que ele partiu, ó. Aqui vai ser 16 menos x. Daí é só aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Meu ângulo reto está aqui, minha hipotenusa, então, é 16 menos x. Então, 16 menos x ao quadrado, né? Ó, o teorema está aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, então peguei 16 menos x, que é minha hipotenusa, elevei ao quadrado, igual aos catetos ao quadrado. Então, 8 ao quadrado mais x ao quadrado, que são os dois catetos. E tanto faz a ordem, tá? Se eu colocar 8 ao quadrado mais x ao quadrado, ou o contrário, né? X ao quadrado mais 8 ao quadrado, dá na mesma. É uma soma. Não importa se eu somo de frente para trás ou de trás para frente, tá? Porque se eu somar 5 mais 3 dá 8, e 3 mais 5 continua dando 8. Certo? Então, vou fazer aqui. Isso aqui é o quadrado, né? 16 menos x ao quadrado vai dar 256, que é o quadrado do 16, menos 32x, né? Que é 2 vezes o 16 vezes o x, mais aquele x ao quadrado. E isso é igual 8 ao quadrado, que é 64. E x ao quadrado mais x ao quadrado, que eu não sei quando é que é. Beleza? Então, eu tenho x ao quadrado de um lado e de outro. Positivo. Então, eu corto os dois. Fico só com 256 menos 32x igual 64. Passa esse 32x para o outro lado, né? Ele está negativo, vai positivo. Então, 256 igual 64, que já estava lá, mais 32x. Esse 64 está positivo, passo para o outro lado negativo, estou tentando isolar meu x. Então, 256 menos o 64 é igual a 32x. Beleza? 256 menos 64 é 192, tá? Então, 192 é igual a 32x. O 32 está multiplicando o x. Então, vou passar ele dividindo. Vou ficar com x igual a 192 dividido pelo 32. Tá? Fazendo aí a conta, 192 dividido por 32 dá 6.
ok? Então, já até cheguei no valor do meu X, uma conta muito grande, complicada, extensa, mas que me retribui aí o 6. Letra B, né, que metade do pessoal acreditou que era. Certo? Um minutinho para vocês copiarem, tá? Quem já anotou ou deu um jeito aí de anotar, acabou a aula por hoje, tá? Era só isso, a gente acabou em cima do horário até, né? Faltando só 2 minutinhos, então realmente não daria para fazer mais uma. Beleza? Então, por hoje é só. Deixar um pouquinho aqui na tela para o restante do pessoal copiar. Fechando aqui, eu vou mandá-la para vocês, tá? As duas apresentações. Essa é a outra, a anterior. Tchau, professor. Tchau. Até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem. Até semana que vem.